Como primeiro texto, meus irmãos, para nós estudarmos hoje pela manhã, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2, nós temos o que nós poderíamos chamar de currículo do apóstolo Paulo. É um texto em que ele compartilha com a comunidade de Filipos algumas das suas prerrogativas. Se o apóstolo Paulo fosse um pastor contemporâneo e ele se submetesse ao escrutínio de uma igreja para se tornar pastor dessa comunidade, esse seria mais ou menos o currículo que ele estaria enviando para o conselho da igreja, para que os irmãos pudessem avaliá-lo. Seria uma espécie de resumo acadêmico da vida, da teologia e das experiências do apóstolo Paulo, tá bom? No contexto em que ele escreveu esse excerto que nós leremos agora, nós já estávamos bem avançados dentro da linha cronológica do Novo Testamento. Ao que parece, Filipos foi escrito na primeira metade da década de 60 do Novo Testamento, cerca de pelo menos 30 anos após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. É uma época em que a nossa teologia já estava bem elaborada, nós já possuímos diáconos, presbíteros, bispos, que cuidavam das igrejas que haviam sido plantadas ao longo desses cerca de 30 anos, e já haviam também falsos mestres. No contexto da comunidade de Filipos, esses falsos mestres, eles procuravam desacreditar a pessoa dos líderes. Eles procuravam fazer com que a liderança fosse desestabilizada, para que dessa forma eles tivessem melhores condições de dispersar o rebanho. Então Paulo vai escrever o seu currículo para a igreja de Filipos, dizendo para aquela igreja que se havia alguém que do ponto de vista do seu currículo podia gloriar-se e falar mal dos demais, esse seria o apóstolo Paulo. No entanto, ele não estava fazendo isso porque ele preferia fazer com que Jesus fosse conhecido e glorificado, e não necessariamente ele próprio. Até porque, se comparado à dimensão, a maneira tão rica, tão cara, tão extraordinária que esse edifício chamado teologia o próprio currículo do apóstolo Paulo, segundo ele, poderia ser considerado esterco. Porque nem mesmo Paulo, o maior teólogo que a igreja já produziu, seria capaz de se orgulhar de conhecer a Deus pela dimensão que ele possui. Paulo conhecia uma pequena parte que aprove a Deus revelar a ele. Assim como todos nós conhecemos do Senhor aquilo que aprove a ele nos revelar. E mesmo aquilo que foi revelado é gigantesco se comparado à nossa capacidade de assimilação. Vocês compreendem, irmãos? É nesse contexto que Paulo diz assim, Filipenses 3:2. Tenham cuidado com os cães. Ele usa um termo bem pejorativo para adjetivar os falsos mestres. A palavra cão, cachorro, no contexto em que esse texto foi escrito, seria o pior adjetivo com o qual alguém poderia ser rotulado, retratado. Então Paulo está aqui de fato querendo enfatizar para a igreja que esses homens não eram dignos de crédito algum. Ele diz: tenham cuidado com esses cães, tenham cuidado com os maus obreiros, tenham cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo diz que não confiava na carne, fazendo um contraponto com esses falsos mestres que confiavam nos seus currículos, no seu nome, na sua fama. Paulo, apesar de ter um currículo hiper elaborado, não confiava nele, pelo contrário. Em que estava o coração do apóstolo Paulo? Ora, ele nos explica a partir do verso 4, quando ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele vai trazer agora quais seriam as suas prerrogativas, o que enriquecia o seu currículo. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Para a cultura religiosa da época, isso aqui fazia com que o apóstolo Paulo estivesse no topo da pirâmide religiosa daquela geração. Por quê? Porque, tendo em vista o desenvolvimento histórico das tribos do Senhor dentro da terra prometida, todo o histórico de guerras, de invasões, de exílios, de deportações, tudo isso fez com que a linhagem das tribos fosse severamente prejudicada. Por exemplo, por volta da segunda metade do 8º século, os assírios invadiram Israel.
e 10 das tribos do Senhor foram levadas cativas para a Síria, e aquelas tribos desapareceram. A partir do 8º século, só 2 tribos foram preservadas, parte da tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e Judá só foi preservada porque no Novo Testamento seria de Judá que viria o Messias. Quando isso aconteceu, a imensa maioria das tradições de Israel também se perdeu, porque aquelas pessoas se misturaram com as demais culturas, e aquilo que de fato os tornava especial se esvaiu no tempo, foi diluído na cultura. Poucas eram as crianças, à época em que o apóstolo Paulo nasceu, que conservavam a tradição de fazer uma cirurgia tão severa, quando a criança tinha apenas 8 dias de vida. Vocês mamães que estão prestes a gerar os seus filhinhos, já geraram na verdade, estão prestes a dar à luz aos seus filhinhos. Você teria coragem de pegar o seu filho com 8 dias de vida, pegar uma faca de pedra e fazer uma cirurgia no prepúcio dele? Mas é um símbolo espiritual muito forte, que graças a Deus não é usado nos dias atuais. Mas a mãe de Saulo teve coragem de fazer isso com ele. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. 99% dos falsos mestres não passaram por isso. Então Paulo já estava um degrau acima. E ele continua. Ele diz: eu sou da linhagem de Israel. Se as demais tribos se perderam, foram miscigenadas e se dispersaram culturalmente falando, a minha tribo foi preservada. Desde que nós chegamos a Israel, por ocasião da liderança do nosso grande general Josué, que nos introduziu aqui, até os dias atuais, a nossa linhagem foi preservada. Eu sou um dos filhos do meu povo. Eu sou da tribo de Benjamim. Vocês não têm ideia de como isso era pesado, de como isso enriquecia, de como isso projetava a época. E mais, Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus. Ele conservou a sua amada língua hebraica. Em uma época onde a imensa maioria dos judeus ou falava o aramaico, que era uma corruptela do hebraico, ou falavam a língua comercial da época, que era o grego koiné, Saulo, tendo sido um garoto muito bem educado, conseguia ainda ler e conversar em sua amada língua hebraica. Ele era um hebreu de hebreus. E por fim nós temos uma informação que vai ser praticamente a base da nossa aula de hoje. Paulo diz: quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, fariseu. O que significa? Significa que a época em que o Novo Testamento foi escrito, havia algumas seitas judaicas. Haviam fariseus, haviam saduceus, haviam herodianos, haviam zelotas, haviam essênios. E essas pessoas se reuniam nesses grupos específicos porque, segundo elas, através desses grupos, elas poderiam servir melhor a Deus. Hoje pela manhã, eu gostaria de me deter, pensando junto com os irmãos, a respeito do que significava ser um fariseu. Para nós compreendermos o que significava ser um fariseu nesse contexto histórico, nós precisamos voltar à época em que Filipenses foi escrito, muitos anos no tempo. Lá a época em que Saulo de Tarso estava nascendo. Segundo os nossos doutrinadores, irmãos, Saulo de Tarso era pelo menos 3 anos mais jovem que o Senhor Jesus. Então, fazendo uma conta simples, se Jesus divide a história, ele teria, por exemplo, um exemplo assim bem pedagógico, nascido no ano 0, dividindo a história em antes dele e depois dele, enquanto que Saulo de Tarso teria nascido no ano 3. Jesus nasceu em Belém, depois foi para o Egito, a seguir retornou e foi criado em Nazaré, onde ele permaneceu até os 30 anos de idade. Saulo, por sua vez, nasceu na Cilícia, na cidade de Tarso, uma cidade rica, opulenta, universitária, em uma família de fariseus, a seita mais ascética do judaísmo da época. Os fariseus, eles eram aqueles que eram mais zelosos das tradições de seus pais. Eles procuravam guardar a lei cerimonial, o calendário litúrgico, o calendário das dietas, no que diz respeito aos animais puros e animais impuros. Portanto, eles eram uma espécie de suprassumo da religiosidade da época. E segundo a tradição dos fariseus, quando um garoto fariseu nascia, ele precisava ser apresentado no templo e ser circuncidado ao 8º dia, e ele precisava ser criado, educado, de acordo com as regras e regulamentos daquela seita específica. E eles tinham uma série de ditames para os garotos, por exemplo. Perceba, dos 0 até os 5 anos de idade, Saulo seria educado especificamente por sua mãe.
Com 5 anos ele já teria decorado várias passagens do Antigo Testamento, sobretudo Shemá, alguns dos Salmos, e ele teria condições de recitar esses textos de cor. Perceba que coisa preciosa. A partir dos 5 anos, agora ele teria a oportunidade, acompanhado da sua mãe, ir até a sinagoga local. E ele ficaria junto com as mulheres dos 5 até os 13 anos de idade, onde ele teria a oportunidade de passar por uma espécie de rito de passagem, chamado de Bar Mitzvah. Aquilo que o Senhor Jesus, por exemplo, teve que viver, só que em Jerusalém, quando Jesus teve a oportunidade de ler publicamente as Escrituras, demonstrando toda a sua educação. O Senhor Jesus também falava a nossa amada língua hebraica, só que Jesus, diferente de Saulo, permaneceu em Jerusalém dando aula de teologia para os doutores da sua época. Jesus é extraordinário, né, irmãos? Jesus é incomparável. Pois bem, Saulo viveu a mesma experiência, só que na sinagoga de Tarso. Ao que parece, os líderes da sinagoga perceberam que aquele garoto possuía algo de especial. Ele foi, ao que parece, melhor que os demais que o antecederam. E somado a isso, a família de Saulo era uma família que possuía recurso financeiro. O pai dele era um fabricante de tendas, um homem de posses, um homem que podia investir na educação do seu filho. Quando a comunidade reconheceu que Saulo era um garoto que tinha projeção, que tinha futuro, era um garoto que tinha o dom da fala, da retórica, quem sabe, o pai dele não pensou 2 vezes. Conversando com a sua esposa, entendeu que seria interessante pegar Saulo e enviá-lo para Jerusalém, para que ele fosse educado aos pés do melhor professor da época, que seria o famoso Rabi Gamaliel, um homem que caminhava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano. Era um dos rabis que, sendo diferente dos demais, não ensinava necessariamente apenas a lei de Moisés. Ele também ensinava a cultura grega da época, filosofia grega da época. Saulo seria, portanto, um rapaz que seria muitíssimo bem educado, sobretudo naquilo que era o ponto alto da teologia de Gamaliel: as profecias messiânicas do Antigo Testamento que apontavam para a figura do Messias, o desejado de todas as nações, o Filho unigênito de Deus que um dia nasceria sobre a face da terra. Na verdade, o Messias já havia nascido, só que eles não sabiam disso. Portanto, dos 13 anos de idade até os 25 anos, Saulo foi criado em Jerusalém, aos pés do melhor professor da época. E tudo isso, meus queridos irmãos, entendam vocês, era uma maneira com que os meios de graça estavam atuando na vida de Saulo. Saulo até então achava que ele estava sendo preparado para ser um grande professor do judaísmo da sua época. Não sabia ele que o Espírito Santo estava atuando nos bastidores da vida dele para torná-lo o maior teólogo, não do judaísmo, mas do cristianismo. E isso, meus irmãos, pode ser aplicado às nossas vidas. Assim como Deus estava trabalhando na vida de Saulo previamente, sem que ele o soubesse, da mesma forma, antes de todos nós termos o nosso próprio encontro com o Senhor, os meios de graça também atuaram em nossas vidas. Porque a pessoa que nós somos hoje, em muito tem a ver com aquilo que nós vivemos antes de termos conhecido o Senhor Jesus. Antes de termos contemplado, por meio da fé, a cruz ensanguentada que transformou radicalmente a nossa vida. A maneira com que eu valorizo o sangue de Cristo que foi derramado por mim na cruz do Calvário, em muito tem a ver com a vida que eu sei que eu tive, que eu levei, com as experiências que eu vivi antes de conhecer o Senhor. Então eu sei muito bem quem eu era, o que foi feito por mim e quem eu sou hoje. E da mesma forma você. Portanto, perceba, Jesus nasceu em Belém, foi ao Egito, com 2 anos retornou para sua terra, não mais para Belém, mas para Nazaré, e permaneceu em Nazaré até 30 anos de idade. Saulo, por sua vez, nasceu em Tarso e permaneceu em Tarso até os 13 anos. Com 13 anos ele foi a Jerusalém e ficou lá até os 25 anos, momento em que ele terminou o seu curso. Com 25 anos, o garoto fariseu agora tinha a permissão de voltar para sua casa, caso ele estivesse fora dela, estudando em outra cidade, era o caso de Saulo. Para dos 25 até os 30 anos, ele auxiliar na sinagoga local, momento em que ele finalmente completaria 30 anos, e agora sendo considerado maior de idade,
ele poderia dar início à sua vida pública, ele poderia se tornar um rabi. É por isso que João Batista só começa a pregar com 30 anos, é por isso que o Senhor Jesus só começa a pregar com 30 anos, Saulo da mesma forma. Mas por que é que eu contei essa historinha toda para vocês? Porque eu gostaria que vocês considerassem que durante toda a sua vida, Jesus e Saulo nunca se encontraram pessoalmente. Um sempre esteve vivendo em uma cidade, enquanto o outro esteve vivendo naturalmente em outra. Quando Jesus completava 30 anos de idade e iniciava o seu ministério lá nas bodas de Caná da Galileia, Saulo, por ser 3 anos mais jovem, tinha 27 e estava esperando completar 30 anos para poder se tornar professor lá em Tarso. Jesus teve um ministério de 3 anos. Se ele iniciou com 30, ele esteve concluindo o seu ministério com cerca de quantos anos? 33, muito bem. Com 33 anos uma coisa aconteceu. O Senhor Jesus foi crucificado em uma sexta-feira fatídica, mas ele ressuscitou ao 3º dia, num domingo talvez tão belo quanto esse, bem cedo pela manhã. Cerca de 50 dias após, para que se cumprisse a profecia, aconteceu o Pentecostes, exatos 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. E após o Pentecostes, agora a igreja comissionada recebia do Senhor permissão para começar a pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando isso aconteceu, Pedro pregou a mensagem do Evangelho 2 vezes. Em uma primeira vez se converteram 3.000 pessoas. Depois, 5.000 pessoas. E a quantidade de pessoas que recebiam a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas aumentava cada vez mais a uma velocidade vertiginosa. E muitas autoridades de Israel também passaram a se converter e com isso agregar prestígio à seita dos nazarenos, aos seguidores do caminho, assim como os nossos irmãos eram conhecidos naqueles dias iniciais da nossa linda história. E essas informações começaram a chegar lá em Tarso, que era a cidade de Saulo. Ele começou a ouvir que um certo Jesus Nazareno, filho do carpinteiro José, e de uma moça chamada Maria, que nunca estudou numa grande universidade, não foi educado aos pés de nenhum grande professor, que não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele as pessoas não viam absolutamente nada para desejar segui-lo. Esse Jesus, que ao que parece não tinha pedigree nenhum, começou a pregar uma mensagem revolucionária. Ele se compadecia de órfãos, de viúvas, ele entrava na casa de publicanos, comia com pecadores, e ao que parece, segundo as melhores informações, as pessoas afirmavam que ele trazia vista aos cegos, que ele curava coxos, inclusive ele ressuscitava mortos, mas no entendimento de Saulo, tudo aquilo não passava de charlatanice. Jesus, na verdade, não passaria de um grande impostor. Porque do ponto de vista da maneira com que Saulo foi educado, o Messias deveria ser um grande general, que sacudiria o jugo do Império Romano que dominava o seu povo, e que conduziria Israel ao seu apogeu, a um momento de glória. Israel seria o suzerano das demais nações. No entendimento de Saulo, o Messias seria um grande general, que restauraria a linhagem de Davi, que lideraria um grande exército, que faria com que o seu povo deixasse de ser humilhado e passasse a governar todas as demais nações. Ele achava que o Messias se sentaria num trono de glória e regeria o mundo inteiro através de um cetro de ferro. Não seria o filho de um carpinteiro, educado numa região provinciana, de onde nunca havia se levantado um profeta, que passou a vida toda sendo perseguido, andando com a escória da sociedade, educando pescadores, publicanos, ladrões, zelotas, assassinos vis, homens iletrados, que viviam à margem da sociedade. Do ponto de vista da cultura da época, Jesus não se encaixava no perfil de Messias que os fariseus haviam construído para eles. De modo que quando as informações do que os discípulos de Jesus estavam fazendo chegou até Tarso, Saulo ficou ensandecido, injuriado, porque ele achava que aquela seita, que aquelas pessoas desprezíveis, deveriam ser desacreditadas, para que o judaísmo pudesse prevalecer e florescer cada vez mais.
Dito de outra forma, o mundo para o qual Saulo havia sido preparado toda a vida estava ruindo diante dos olhos dele. A fortuna que a família dele havia investido para ele se tornar, academicamente falando, acima da média, estava sendo toda ela queimada, literalmente, jogada pelo ralo. E Saulo não suportou ouvir tudo isso. Então o que aconteceu? Ele fez as malas e, como um raio, ele partiu para Jerusalém, para acabar com aquele movimento de uma vez por todas. E eu quero que vocês considerem, meus irmãos, que quando tudo isso acontecia, Saulo tinha apenas 30 anos de idade. Seria algo semelhante a um menino de 18 anos na nossa época, em termos culturais. Os irmãos entendem? Ele estava no começo da vida, tudo estava apenas começando. Saulo não tinha ainda um nome, Saulo não tinha ainda um prestígio, mas Saulo tinha algo que já fazia toda a diferença. Saulo tinha vontade, Saulo tinha zelo, Saulo tinha paixão, que é justamente o que falta para nós hoje em dia, irmãos. Nós temos muitas pessoas preparadas atualmente, mas na minha maneira de ver, e aqui eu não quero generalizar, nós precisamos de zelo, nós precisamos de paixão, nós precisamos de pessoas que, a semelhança de Samar, um dos valentes de Davi, olhe para um campo de lentilhas que, humanamente falando, não vale nada e diga: eu quero dar a minha vida por isso, esse é o meu chamado, é o meu legado, é a minha missão. Nos falta esse desejo. Hoje em dia nós temos muito recurso, nós temos muito conhecimento, nós temos literalmente o mundo aos nossos pés, à distância de um clique. Mas ao que parece, isso nos fez pessoas mais frágeis, mais fracas. Os nossos sonhos morreram, ao que parece, à medida que a nossa tecnologia cresceu. Se antes as pessoas tinham mais fibra, porque os seus sonhos eram mais difíceis de serem conquistados, ao que parece, hoje nós somos pessoas mais frágeis, porque as coisas se tornaram mais fáceis. Então, com o coração em chama, Saulo foi para Jerusalém, e eu gostaria de, nesse momento, abrir a Bíblia com vocês em Atos capítulo 7, a porção final. Atos capítulo 7, a porção final. Eu espero que aqueles que estão nos acompanhando pela internet estejam compreendendo essa construção histórica. Mandem uma mensagem aí no chat do YouTube, tá certo? Para a gente seguir juntos, irmãos, em nome de Jesus. E vocês tragam um lápis, tragam um papel. Que estudantes são vocês? Tragam um computador, um tablet, se você for da área da tecnologia. Faça o coração do seu pastor mais feliz. Na próxima aula, traga um livro e diga: ó, pastor, eu li, fiquei com dúvida, essa página aqui, qual a sua opinião, né? Vai ser o mundo perfeito. Compre livros para os seus filhos, né? Pegue esse vídeo aí, converse com seu filho em casa, se ele já tiver idade para compreender uma aula como essa. Pergunte assim para ele: meu filho, você conhecia essa história? Você saberia explicar isso que o pastor tentou nos explicar hoje pela manhã? Você quer aprender mais sobre isso? Eu vou comprar um livro para você. Comece com esse aqui, ó. Leia com seu filho. Esse livro aqui, ele vai caminhar historicamente por cada fase da vida do apóstolo Paulo. Seu nascimento, a constituição da sua família, a sua primeira infância, adolescência, juventude, tudo que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Vocês podem ler um capítulo por semana. Vocês vão perceber que o autor vai usar muito o livro de Atos. Nós vamos começar a usar o livro de Atos agora. E você pode criar essas sinapses teológicas na sua mente, para que você bata os olhos do Novo Testamento e esse mundo seja criado diante de você. É o que a gente faz toda quinta-feira à noite aqui. Então você aqui que nos acompanha pela internet, você que está aqui hoje pela manhã, você quer saber como é uma aula de seminário de teologia? É igual essa aqui. Venha na quinta-feira à noite. Com a diferença que na quinta-feira à noite eu vou estar diante de você, né, escrevendo no quadro, abrindo a Bíblia com você, tirando as suas dúvidas em tempo real. E os demais professores que são grandes homens e mulheres de Deus, então venham estudar teologia nas quintas-feiras à noite, em nome de Jesus, não é? Procure bons pregadores também no YouTube, de igrejas sérias. Cresça, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós estamos em Atos capítulo 7. Se nós estamos falando do princípio do cristianismo, se Saulo ainda nem se converteu, se Jesus acabou de ressuscitar aí aos céus, se a igreja acabou de passar pelo Pentecostes, então nós só podemos estar no ano 33, irmãos. Os
primeiros diáconos acabaram de ser oficiados, a igreja está dando seus primeiros passos. É nesse momento que Saulo chega a Jerusalém. E eu quero que vocês comecem a construir o mundo de Saulo junto comigo. O principal pregador desse momento, nesse cenário histórico, era um diácono da igreja, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que pregava com muita desenvoltura a palavra de Deus. Não é coincidência que no mesmo dia em que Saulo de Tarso chegou a Jerusalém, nós tivemos o primeiro mártir da igreja. Por que não é coincidência? Nós vamos ver agora. Olha, Atos capítulo 7, verso 54, para a gente compreender o contexto. Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, ou seja, Estevão tinha acabado de pregar o evangelho. As principais lideranças do Israel daquela época enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Agora olha para o final do verso 58. Primeira informação de Saulo de Tarso no contexto do Novo Testamento. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, se você tivesse trazido um lápis, agora você ia escrever aí com a letra bem bonita na sua Bíblia: é aqui que tudo começa. É aqui que Saulo de Tarso surge no enredo do Novo Testamento. E perceba que Lucas, que era um escritor brilhante, diz assim: de um jovem chamado Saulo. Não velho, mas um jovem. Não Paulo com P, mas Saulo com S. Ele ainda usava o seu nome hebraico, o seu nome judaico, Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. Agora eu quero que você olhe para Atos capítulo 8, verso 1, a porção inicial. Atos 8, 1. E Saulo consentia. A palavra que Lucas usa para consentir, a palavra grega sunedokel, aponta para alguém que implica, aponta para alguém que participa ativamente. Em outras palavras, e Saulo articulava a sua morte. Então perceba, Lucas não nos oferece essas informações, mas nós podemos inferir que Estevão, sendo o pregador mais famoso da sua época, pregava com desenvoltura e ninguém lhe fazia absolutamente nada, se bem que a ideia provavelmente já estivesse na mente das pessoas. Mas no momento em que Saulo chega, é como que se Saulo procurasse pessoas importantes, pessoas que tivessem poder de decisão, e começasse a compartilhar assim, sabe, a sementinha do mal. Mas ele vai ficar pregando desse jeito e ninguém vai fazer nada. Mas olha como é desenvolto, mas olha como é preparado, perceba como as multidões o seguem, olha como ele agaria novos adeptos. Nós não podemos ficar inertes enquanto isso acontece. E ao que parece, em pouco tempo nós já tínhamos um tribunal, um veredito e a execução dessa sentença, que culminou com a morte por apedrejamento. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos dessas vidas preciosas de vocês, imaginando um ser humano sendo apedrejado até a morte? Pois bem, e Saulo estava lá. Agora olha para o mesmo verso 1, só que a porção final. Naquele dia, ou seja, no exato dia em que Estevão morreu, levantou-se grande perseguição contra a igreja, não 24 horas depois, não 2 dias depois, mas no mesmo dia. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos... Aí se você tivesse com o seu lápis, agora eu ia pedir para você sublinhar ou circular esse nome todos. Todos. Por que esse termo é importante? Porque Saulo, sendo ainda tão jovem e sem o recurso da internet, do rádio, da televisão, em um dia, dentro de uma cidade tão grande como Campina Grande atualmente, ele conseguiu expulsar todos os seguidores de Jesus de dentro da cidade, à exceção dos 12 apóstolos.
Vocês conseguem imaginar uma cidade vivendo um momento como esse? O terror que invadiu aquelas muralhas, a maneira com que as pessoas passavam as informações umas às outras, a maneira com que desesperadas eles deixavam para trás casas, propriedades, bens, recursos familiares, e saíam desesperados abandonando Jerusalém. Os historiadores da época afirmam que a quantidade de objetos pessoais, mobília, malas que ficaram espalhados para além dos muros da cidade era de partir o coração. Temendo por suas vidas, as pessoas evitavam caminhar pelas principais rodovias, eles caminhavam pelas florestas, pelos desertos, pelos vales da vida, em condições inóspitas, com pouco pão, com pouca água, com pouca roupa, com crianças de colo chorando, esfaimadas, estioladas de sede. Um cenário aterrador, zona de guerra. Como Saulo conseguiu fazer tudo isso? De onde vinha a influência desse garoto? Irmãos, vinha da mente prodigiosa que ele tinha. Ele era um grande articulador, ele sabia com quem falar e como falar, ele conseguia incendiar as mentes e os corações das pessoas. Todos o seguiam, ele possuía uma capacidade de liderança sem igual. Olhe para o verso 2. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e choravam muito por causa da sua morte. E o verso 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja. A palavra assolar tem a ver com machucar, com ferir, mitigar. Sabe aquela pessoa que mata os seus sonhos, a sua esperança, a sua motivação, o seu desejo? Saulo de Tarso. Ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Pois bem, essas pessoas saíram errantes, dispersas pelo mundo. Seria bom se nós tivéssemos um mapa do Novo Testamento aqui para vocês verem como elas tiveram que andar para deixar Jerusalém, se refugiando nas cidades dos países vizinhos. Mas houve um grupo grande, considerável, e que talvez temesse muito mais por sua vida, por sua família, por seus filhos, que caminharam mais que todos os demais. Eles atravessaram a Judeia, a Pérea, Samaria, a Fenícia e finalmente chegaram à Síria. Mas era longe demais, irmãos. E procuraram refúgio na maior cidade, quem sabe pensando assim: numa cidade grande nós teremos melhores condições de nos misturar com as pessoas. E talvez aqui nós tenhamos condições de encontrar um momento de paz. Só que Saulo, que era um estrategista nato, elaborou isso na mente dele. E ele pensou o seguinte, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Ele pensou o seguinte: essas pessoas estão sem dinheiro, deixaram suas casas, seus bens, suas famílias, pais estão separados dos seus filhos, filhos estão separados dos pais, há netos que não sabem onde estão o vovô, a vovó, eles estão com fome, eles estão com sede, eles estão cansados, eles estão combalidos, eles estão arrasados. Se eu conseguir permissão para fazer uma investida lá em Damasco, irmãos, diplomaticamente falando, isso era um caos. Saulo tinha que atravessar países, tinha que receber permissão de atuar em regiões onde ele não tinha jurisdição, por assim dizer, mas ele tinha muita influência. Conseguiu cartas, conseguiu permissão, atravessou parte do mundo conhecido da sua época e, liderando uma coluna de soldados, viajou com sangue nos olhos até Damasco. Se ele tivesse logrado êxito em chegar a Damasco, dispersando os cristãos dali, provavelmente nós teríamos sucumbido, irmãos. Porque iríamos para onde? Não tínhamos o que comer, não tínhamos o que beber, não tínhamos mais onde nos esconder. Estaríamos em uma situação não desesperadora, porque desesperadora já era, mas não tenho nem palavras. Montado em seu animal, à frente de um grande exército,
o orgulhoso Saulo, o intrépido Saulo, o grande líder dos judeus, se aproximava de Damasco, quando uma luz mais poderosa que o sol brilhou sobre ele, o fez cair do animal em que ele estava montado, e ele ouviu em sua amada língua hebraica: Saulo, Saulo, porque tu... Meu Deus, é muito bonito. Eu queria que a minha conversão fosse assim, irmãos. A minha conversão foi um diácono da minha querida igreja Assembleia de Deus, me tirando à força de uma janela onde eu estava preso. Eu estava num vasculhante desse jeito, que eu não queria Jesus, né? E ele chegou e falou assim: você vai receber Jesus agora. Tirou as minhas mãos da janela, me levou para o meio da igreja e deu um empurrão. Saulo é uma luz poderosa, uma voz em língua hebraica. Agostinho é tolilege, tolilege. Eu sou o diácono Nelson, pedreiro, desse tamanho, me empurrando. Mas com esse empurrão, irmãos, eu tenho caminhado até hoje, viu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Respirando mortes e ameaças, Atos capítulo 9, verso 1, um garoto foi para Damasco tentar fazer com que o povo morresse no ninho. Ele perseguia aqueles que eram do caminho. Verso 2, foi quando ele teve esse encontro extraordinário com Jesus. E sendo um teólogo poderoso, um rapaz muito inteligente, Saulo perguntou para o seu interlocutor: quem és tu, Quírios? Quem és tu, Senhor? Talvez ele esperasse ouvir a voz dizendo assim para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eis que eu te digo que eu sou contigo para te fazer prosperar, tu vais prevalecer contra esses impostores. Não, o que é que ele escuta? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E eu fico imaginando o semblante de Saulo tentando compreender o que estava acontecendo. Quem sabe dizendo com seu coração: mas não pode ser, mas ele não se encaixa no perfil, ele não tem condições de ser o Messias. Mas ele é, irmãos, aquele que, segundo diz o Timothy Keller, aquele que não era o rei, era o rei. Aquele que não era o Senhor, era o Senhor. Aquele que não era Deus, era Deus, Deus Todo-Poderoso. E Saulo ficou cego, levado pela mão, foi conduzido até Damasco, entrou na casa de um certo Simão, e enquanto isso Deus foi conversar com um certo servo dele, chamado Ananias. E é muito interessante o diálogo, né, irmãos, entre o Senhor e Ananias. Desvenda muito do poder que Saulo tinha. Eu acho muito bonito, não é? Quando o Senhor conversando com Ananias, olhe para Atos capítulo 9, verso 11. O Senhor diz assim para ele: Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, já era crente, já orava, irmãos. 2 minutos de conversão, já fazia a coisa certa, já orava. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos sobre eles para que ele recuperasse a vista. Mas é interessante a resposta de Ananias, não para mim ou para você, a resposta dele para Deus. Ele diz assim, verso 13: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele trouxe autorização dos sacerdotes para nos prender. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: eu vou nada, se o Senhor quiser o Senhor manda outro, eu mesmo não, né? Aí o Senhor explica para Ananias, verso 15: vai, porque este é para mim um instrumento. Mas é muito bonito esse termo, né, irmãos? Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido. Vai, porque eu o escolhi. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Ele é Deus que usa quem ele quer. E ele disse: eu prefiro usar Saulo. Eu escolhi Saulo. Eu quero Saulo. Mas não é magnífico, irmãos? Eu escolhi como instrumento para levar o meu nome perante gentios, perante reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Ananias aproveitou o encorajamento dado pelo Senhor e deu também lá a sua beliscadinha
Em Saulão, né? Porque Ananias chegou, entrou na casa, impôs as mãos e disse assim: Saulo, vírgula, o quê? Irmão, já imaginou? O grande perseguidor, o grande inquisidor, o grande... E agora, me ajudem aí, irmãos. Por isso que é bom deixar só em 2 adjetivos, né? Algoz do povo do Senhor agora ouvia um nazareno dizendo para ele: irmão, Jesus, aquele que te apareceu no caminho, te derrubou, te humilhou, te deixou cego, mandou vir aqui colocar as mãos sobre você para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Eu quero agora, nesse momento que nós já sabemos como tudo começou, como Saulo se converteu, e sabendo que eu só tenho 10 minutos, concluir a nossa aula, caminhando agora para o princípio do ministério de Saulo. Todo mundo aqui compreendeu como foi que Saulo se converteu? De onde partiu o seu ódio? Por que foi que ele perseguiu? De que maneira ele iniciou seu ministério de perseguidor? Como é que ele foi levado até Damasco? O que estava por trás do seu desejo de ir até a capital da Síria? A forma com que Jesus se revelou a ele? Meus irmãos, vocês compreenderam tudo isso? Muito bem. Agora eu quero que vocês rapidamente abram suas Bíblias comigo em Atos capítulo 9, verso 20. Olha só. Assim que se converteu, ele já começou a pregar. O que acontece? Lucas nos diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando. Aí eu quero que você circule a palavra afirmando. Você que me acompanha pela internet, circule a palavra afirmando na sua Bíblia. Por que isso é importante? Porque no contexto em que Saulo foi colocado, meramente afirmar que Jesus era o Messias não era suficiente. Porque haviam muitos falsos messias naquela época. Há falsos messias até hoje. No Brasil, há o Henri Cristo. Aquele achaque, não é? Eu posso dizer, o fulano é o Messias. Eu posso ou não posso? Posso. Você pode, qualquer um pode. O Henri Cristo está dizendo que ele é o Messias. E deve haver muitos outros espalhados por aí. O que ocorre? Não era suficiente. E Saulo compreendeu isso. Então ele teve uma ideia. Que ideia foi essa? Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas. Vamos lá, Gálatas. Capítulo 1. Verso 15. Gálatas 1,15. Aí você vai escrever assim, ó, ao lado de Gálatas 1,15, você vai escrever Atos 9:20. Para que você associe que Gálatas 1,15 está ligado a Atos 9:20. Eu vou explicar para vocês por que é que aquela palavra afirmando é importante, tá bom? Veja só. Saulo vai explicar em Gálatas 1,15 esses dias iniciais da sua conversão, lá em Damasco. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ao que me separou quando, irmãos? Antes de eu nascer, somente. Ou seja, está claro que tudo que Saulo viveu até então era uma grande conspiração por parte de Deus. Toda aquela educação aos pés de Gamaliel era meio de graça, para que Saulo se tornasse quem ele se tornou. Ele já havia sido escolhido antes dele nascer para ser o grande teólogo da igreja. E Deus o preparou para isso, mesmo antes dele se converter. Amém, irmãos? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça para revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse-o entre os gentios, sem perder tempo, eu não consultei carne ou sangue. Ou seja, quando Saulo se converteu, ele não teve nenhum professor humano. Ninguém de carne e osso deu aula de teologia para ele, após ele ter aquele encontro com Jesus lá em Damasco. Amém?
Então, como foi que ele aprendeu sobre Jesus? Ele vai explicar agora. Verso 17: eu também não subi até Jerusalém para ter aulas de teologia com aqueles que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. A Arábia, no mapa do Novo Testamento, ficava ao lado da região da Síria, de Damasco. Aqui está Damasco, aqui está a Arábia. Saulo saiu de Damasco, onde ele se converteu, amém, irmãos? E foi aqui, para a Arábia. Quanto tempo ele ficou aqui? 3 anos. 3 anos. Conforme está aí, Gálatas 1:18. Decorridos quantos anos? 3 anos, muito bem. Ficou 3 anos na Arábia. Fazendo o quê? Vocês lembram que eu falei que quando ele era aluno de Gamaliel, ele estudou aos pés de um homem que era perito nas profecias messiânicas? Ou seja, todas as profecias lá do Antigo Testamento que apontavam para o futuro Messias foram produto das aulas de Saulo. Dos 13 aos 25 anos ele estudou todas as profecias que apontavam para quem? Para o Messias. Então ele foi lá para a Arábia e por 3 anos ele comparou todas as profecias do Antigo Testamento à pessoa de quem? De Cristo. Por exemplo, a profecia dizia que o Messias devia nascer em Belém. Nasceu? Dizia que ele devia nascer de uma mulher virgem. Nasceu? Dizia que ele devia ser apresentado ao 8º dia. Ele foi? Dizia que ele deveria ser da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Dizia que ele deveria, Miqueias 9:9, entrar em Jerusalém montado no jumento. Entrou? Todas as profecias do Antigo Testamento encontravam o seu cumprimento em quem? Em Jesus. Então, depois de 3 anos, Saulo concluiu o seguinte, Gálatas 1:8, vamos lá, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado, que seja o quê? Ou seja, se alguém ousar dizer que Jesus não é o Messias, visto que biblicamente falando, e quando eu digo biblicamente, é com base em quê, irmãos? No Antigo Testamento. Nós já temos provado que ele é o Messias, que a igreja considere esse ensinamento o quê? Anátema. Tudo certo? Sim ou não? Agora você vai voltar comigo para Atos 9:22. Atos 9:22. Atos 9:22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. O quê? Que palavra aparece agora? Demonstrando. O que é demonstrar? Provar. Perceba, ele começou no verso 20 meramente afirmando. Mas 3 anos depois, agora ele podia provar que Jesus era o quê? O Messias. Aí você vai anotar aí na sua Bíblia. De Atos 9:20 para Atos 9:22, se passou quanto tempo? 3 anos. E durante esses 3 anos, Saulo estava onde? Em Damasco. Só que Gálatas 1:18 diz que, decorridos 3 anos, eu finalmente voltei para Jerusalém. Após esses 3 anos, ele voltou para Jerusalém. Olha, não perde a linha de raciocínio. Ele saiu de Jerusalém como perseguidor, para tentar prejudicar o povo lá em Damasco, só que ele se converteu. Estudou melhor a respeito de Jesus por 3 anos. E agora, 3 anos depois, ele finalmente está voltando para onde? Para Jerusalém. Vamos lá, Atos capítulo 9, verso 26. Atos 9:26. Tendo chegado a Jerusalém, ou seja, 3 anos depois, ele voltou. Amém? Eu consigo ver se vocês estão entendendo pelas expressões. Quando eu digo amém e vocês riem, é amém. Quando eu digo amém, vocês falam assim, fazem assim. Não é amém não. Amém? Está todo mundo rindo, glória a Deus. Tendo chegado a Jerusalém, a coisa mais óbvia seria Saulo tentar se juntar com a igreja, sim ou não, irmãos? Olha só,
Ele procurou juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Você ia acreditar, Gilmar? Você ia acreditar, irmã Márcia? Ia acreditar, Carlinhos? Não! O cara saiu 3 anos antes, o Wellington, matando todo mundo. 3 anos depois ele voltou, dizendo que era crente. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Saulo precisava de alguém que investisse na vida dele, de alguém que abrisse uma porta para ele, de alguém que lhe desse credibilidade. Nessa época, preste atenção, olhe para mim, esse é o primeiro momento, olhe para o pastor. Falei 50 minutos, é o primeiro momento agora. Em um momento em que o grande Paulo, que escreveu 50% do Novo Testamento, não era ninguém, ele precisou de alguém que cuidasse dele, que investisse nele, que lhe desse uma oportunidade. O que nós aprendemos com isso? Que ninguém faz nada sozinho. E é por isso que eu amo esse personagem que vai aparecer agora. Olha para o verso 27. Mas Barnabé, aí você vai circular o nome Barnabé e vai escrever assim ao lado: figura importantíssima. E se você viesse para as aulas da quinta-feira, eu ia dizer a você por quê. Como você ainda não vem, eu não vou dizer. Você vai se corroer de curiosidade. Você não vai ter mais paz, até você procurar Raíssa e dizer: Raíssa, bota o meu nome aí, que eu vou vir. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Barnabé explicou para os apóstolos como foi que Saulo viu o Senhor no caminho, como foi que o Senhor falou com ele, e como em Damasco ele estudou teologia e começou a pregar com ousadia o nome de Jesus. E os apóstolos, por um milagre, acreditaram em Barnabé, receberam Saulo como irmão, e Saulo começou a entrar e a sair com eles. Só que as demais pessoas que não tinham informações sobre esses bastidores, quando viam Saulo na rua, já pensavam que Saulo ia fazer tudo aquilo novamente, e ficavam morrendo de medo. E alguns outros, inclusive, disseram o seguinte: já que ele virou a casaca, já que ele agora faz parte da seita do caminho, já que ele agora é seguidor de Jesus, ele é que vai ser perseguido, e fizeram planos para matá-lo. Esses planos chegaram ao conhecimento dos apóstolos. Verso 30, Atos 9:30. Levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja enviou Saulo para onde tudo começou. Para que cidade? Tarso. Quanto tempo ele vai ficar em Tarso? 10 anos. Aí você vai anotar aí ao lado desse verso 30. Saulo ficou em Tarso 10 anos. Deixa a irmã Silvia terminar de anotar ali. Saulo ficou em Tarso 10 anos. 10 anos. E agora nós vamos encerrar a aula de hoje. Vocês lembram que eu disse em Atos, capítulo 8, que Saulo conseguiu expulsar todo mundo de Jerusalém? Sim ou não? Eu quero agora que vocês vão lá para Atos 8:1, onde vocês circularam aquela palavra todos. E eu quero que vocês anotem agora Atos, capítulo 11, verso 19. Ao lado da palavra todos, lá de Atos 8:1, vocês vão anotar Atos 11:19. Atos 8:1 está ligado a Atos 11:19. Amém? Já anotou? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Atos 11:19. Atos 11:19. Abriu? Olha só. Olha como tudo faz sentido agora. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a quem? A Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ou seja, aqueles irmãos que foram expulsos de Jerusalém, 13 anos depois, faça as continhas,
Saulo se converteu, passou quantos anos na Arábia? Depois ele foi convidado pelos apóstolos a deixar Jerusalém e ir para Tarso, onde ele ficou quantos anos? 3 mais, dá quanto? Ou seja, de Atos 8:1 para Atos 11:19, se passou quanto tempo? Muito bem, irmãos. Muito bem. Aquelas pessoas finalmente chegaram a Antioquia, começaram a pregar o evangelho, encorajados pelo que ouviram a respeito de Cornélio. Isso é outra história, depois eu conto para vocês. O Espírito Santo foi com eles, e muitos gentios, encorajados pela história que ouviram entre Pedro e Cornélio, se converteram em Antioquia. Tantos que a igreja de Antioquia se tornou maior até do que a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém ficou preocupada, querendo saber se as conversões em Antioquia eram de fato genuínas. E eles tiveram a ideia de mandar um representante para Antioquia, para saber se o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo ou não. Aí você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos 11:22. Atos 11:22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram quem? Quem? Aí você vai circular o nome Barnabé. Quando Barnabé chegou lá, irmãos, ele viu que aquilo era obra do Espírito Santo. Não poderia ser ninguém melhor do que Barnabé. Olhe para o verso 24. Olha por que a igreja mandou Barnabé. Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora, Barnabé tinha um bom problema nas mãos. Preste atenção. Olhe para mim. Barnabé tinha um bom problema nas mãos. Por quê? Porque a igreja era uma igreja multiétnica. Era formada por judeus, mas era sobretudo formada por gentios. Portanto, aquela igreja precisaria de um pastor que fosse bom no hebraico, para pregar no Antigo Testamento, mas que também entendesse das problemáticas dos gentios da época, e criasse uma ponte entre o que foi dito a respeito do Messias no Antigo Testamento, e quais desdobramentos seriam agora vividos com base na pessoa dele no período do Novo Testamento. Alguém que caminhasse com desenvoltura pelos corredores do saber, que falasse hebraico, aramaico, grego, latim. Alguém que havia sido preparado toda uma vida para esse momento. Em quem vocês acham que Barnabé pensou? Saulão, que estava onde? Em Tarso, esperando por uma oportunidade de ser útil na obra há quanto tempo? 10 anos. Olhe para o verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram na igreja. Esse é o contexto para Atos 13:1. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, quem? Barnabé. Aí você já circula o nome Barnabé. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e quem? Quem é que aparece em último lugar? Saulo. Saulo. Aqui ele é aceito como ministro da palavra, aqui ele é ordenado como um pastor das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, e é aqui que ele vai começar as suas experiências missionárias. A partir desse ponto, no próximo domingo, eu vou explicar, se for eu, que estiver dando a aula, ou algum outro colega pastor, ou irmão da igreja, como é que esse pastor missionário encaminhou a sua vida e o seu ministério a ponto de causar a necessidade dele escrever a sua famosa epístola aos Romanos. Aí sim, irmãos, nós estaremos estudando Romanos capítulo 1. Deu para entender esse panorama histórico que nós fizemos aqui? Amém, irmãos? A aula naturalmente vai ficar gravada,
seria muito bom se porventura ao longo da semana, aqueles que desejarem e pudessem voltar nesse vídeo, assisti-la mais uma vez, com um lápis na mão, com um caderno. E eu queria, irmã Francimar, que vai fazer isso ao longo da semana, já estou vendo que ela vai fazer, que vocês nesse caderno criassem uma linha do tempo, sabe? Onde a minha explicação começa, e vocês fizessem uma linha mesmo. E ao longo da linha, à medida que eu fui explicando ano a ano, você fizesse um tracinho na linha, colocasse o que aconteceu e o texto bíblico. Aí você segue no vídeo, quando eu falasse mais uma data, um outro texto, aí você, outro risquinho na linha, o texto, a data. Você vai ver que no final desse exercício, você vai olhar para esse princípio do Novo Testamento e um mundo novo vai se abrir diante de vocês. Amém?